Saudações, meus nobres bolsonaristas, meus nobres compatriotas, meus nobres garibaldenses em especial. Hoje estamos aqui mais uma vez nos estúdios Zoher Produções. Estamos aqui com um convidado ilustre, ele que foi prefeito de Garibaldi por 4 mandatos, 16 anos, foi também vereador, presidente da Câmara de Vereadores, né? Presidente da MESME. É um cara que tem muito a agregar na política e hoje, como nós estamos, hoje é dia 26, nós estamos praticamente nas vésperas da votação para o segundo turno, que é nesse próximo dia 30, então o assunto não podia ser diferente, é esse bate-papo aqui com o ex-prefeito Cetolin. Muito obrigado, Cetolin, por vir aqui, bater esse papo aqui, e vamos conversar agora, falar um pouquinho sobre Bolsonaro, sobre Brasil e sobre o que o senhor tem de visão aqui para o nosso município. Muito boa noite, Cetolin. Boa noite, Minosso, nosso amigo Idevar. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Saber que nós conversamos há um tempo atrás já para a gente poder conversar um pouco, mas exatamente, agenda de um, agenda de outro não dava, e hoje nós estamos aqui. Eu acho que no momento que estamos vivendo é importante poder conversar com as pessoas de uma forma segura e de uma forma democrática, porque a gente fala muito em democracia, mas o que é a democracia? Eu sou democrático, mas o que é ser democrático? Né? Então eu acho que isso é importante, a gente tem um espaço como o de vocês aqui, poder colocar algumas situações que nós vivemos e assim por diante, porque o que vamos viver é o imaginário, mas o que nós já vivemos até aqui é a história, né? É a história de cada um, porque todos nós temos uma história, ela pode ser mais simples ou mais robusta, mas cada um tem uma história. Então, desta forma, vamos conversar um pouco. Beleza, muito obrigado mais uma vez pela presença. Zoher, se apresenta aí, meu querido. Estamos aí recebendo a visita ilustre do nosso querido prefeito Cetolin, né? E é uma oportunidade também para a gente saber dele qual é o posicionamento dele, né, com relação a essa eleição nacional, né, que nós está para acontecer dentro de poucos dias, né? E a gente precisa muito, vamos dizer assim, de todos os apoios possíveis, né, para que a gente consiga ter um bom resultado nesse pleito. Certo, Cetolin? Legal. Beleza. Cetolin, é o seguinte. Alguns dias atrás a gente teve uma conversa com o prefeito Adair Ferrari, ali Pinto Bandeira, eu sei que você conhece ele, você é amigo dele. E a gente falou muito sobre esse tipo de coisa, sobre futuro. O senhor não é prefeito em exercício no momento, mas o senhor, ele também passou nessa fase, ele era prefeito em exercício quando estourou a pandemia da Covid aqui no Brasil, né? Que infelizmente tivemos muitas perdas, né? Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor, o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, como é que foi trabalhar essa questão da pandemia aqui no município onde o senhor era o gestor? O senhor teve aporte do governo federal? O que o governo federal do Jair Bolsonaro, enfim, Paulo Guedes, fez que fez com que o senhor pudesse conduzir a pandemia aqui no nosso município da melhor maneira possível? Olha, Minosso, a tua pergunta é uma pergunta muito apropriada pelo momento, porque é uma história, eu falei história antes, que lá pelas tantas as pessoas passam e esquecem do que aconteceu. E lembro como que fosse hoje, porque eu até quero ressaltar o seguinte, que entre os 16 anos que eu fui prefeito, o último ano foi o mais difícil. Foi uma situação dramática. A minha como administrador do município, como ser humano, e todas as pessoas que conviveram conosco nesse momento. Eu sei que 22, 23 de março, iniciou propriamente dito a pandemia aqui em Garibaldi. Foi um momento muito triste. Eu digo triste porque parecia que todos nós iríamos desaparecer.
porque a ordem veio que era para gente ficar em casa, se cuidar, porque a pandemia, e ninguém sabia, na verdade, todas essas medidas que eram tomadas, ninguém sabia de fato o que ia acontecer, porque ninguém tinha essa experiência. E aí fomos andando, isso foi em março. Quando chegou em abril, maio, aí que nós vamos chegar no aporte do governo, nós fizemos uma avaliação, a parte econômica do município, iria faltar muito dinheiro para a gente chegar até o final do ano. Que haveria um rombo na economia. Por quê? Porque tudo ficaria ao entorno de um mecanismo que ninguém sabia o que iria acontecer. Vamos voltar a trabalhar, o que vai acontecer com isso? Então surgiu um ponto e ao mesmo tempo nós tínhamos que construir espaços para os futuros doentes do Covid. Então constrói quartos no Santo Antônio, o município tinha adquirido, vamos ter que montar uma UTI em poucos dias. Eu sei que aí que entra o recurso, né? Até mesmo de deputados que aportaram, e o Márcio Biocchi, que eu falo, aportou 1 milhão, porque o governo federal disponibilizou para os deputados essa possibilidade de ajudar os municípios. Eu liguei para o Biocchi, 1 milhão, disse, não, estou ajudando, está aqui no Ministério da Saúde, vamos lá. E aí a comunidade se envolveu, construímos uma UTI em 30 dias. Eu me lembro. Em 30 dias. Então já começou a vir um recurso federal. Daí por diante, não havia mais recursos, praticamente faltava dinheiro para pagar a folha de pagamento do servidor. Porque o rombo ia acontecer. Aí que entrou o recurso do governo federal. Aí que nós temos que ressaltar. Para Garibaldi, conforme o tamanho do município, para nós entrou 4 milhões e meio. 4 milhões para tocar a máquina pública, atender o que era para atender, e 500 mil poder atender o pessoal da saúde. Porque assim mesmo o município também tinha um recurso. Então foi um aporte que naquele momento deu para a gente respirar. Deu para a gente respirar. E a economia foi andando, começou a mexer. E aí, chegou julho e agosto, nós percebemos que tudo estava, a pandemia acontecendo, mas a economia retornando, começou a criar fôlego e assim por diante. Aí a coisa começou a ser um pouco mais fácil, porque mais gente começou a depositar, o governo deu mais dinheiro ainda para os municípios, e aí nós percebebemos que nós tínhamos... Acho que mais ou menos nessa época o governo começou a pagar os auxílios também, né, para quem não pôde quem não pôde trabalhar, né? Não, antes disso, inclusive, já veio dinheiro para quem não conseguia trabalhar, veio o aporte, veio recurso, inclusive, para desoneração da folha. Então começou a criar fôlego para todo mundo, porque aí as pessoas e o governo tem muito mais capacidade do que os municípios, o governo federal, começou a injetar recurso na nossa economia, no geral, porque foi para aquelas pessoas que não tinham trabalho, foi para os municípios, foi para a desoneração da folha, foi para o pessoal liberal, então veio recurso para todo mundo. Eu costumo dizer o seguinte, Minosso Edevar, que o presidente Bolsonaro foi o presidente que mais repassou recursos para todos os meios, seja para o município, seja para a empresa de desoneração da folha, que é injetar recursos, para as pessoas mais necessitadas, inclusive, foi para todo mundo. Chegou lá em agosto, setembro, outubro, começou a entrar dinheiro de tal forma, imagina, mas o que está acontecendo com isso? Esse dinheiro está vindo da onde? Vinha do governo federal. Eu sei que no final foi quase 1 trilhão de reais que foi para a economia do Brasil todo. Então, de fato, os municípios tiveram um aporte que deu segurança. Tanto é que quando eu entreguei o mandato, final de dezembro, 31, aliás, 1º de janeiro de 2022, 21, atrapalha um pouco até nas datas, nós entregamos com 20 milhões em caixa o município de Garibaldi. E grande parte desse recurso era recurso do governo federal. Então, e hoje Garibaldi até está com o recurso muito bem, graças a isso. Graças se for eu falo Garibaldi, mas eu poderia falar de Carlos Barbosa, de Bento, porque foi para todos os municípios desse Brasil. Do Brasil, todos. Então foi um aporte importante.
que deu segurança para tocar a máquina pública. De uma certa situação que nós pensávamos, queríamos desaparecer através da pandemia, depois faltando muito recurso, no final, sim, nós perdemos o jeito. E no qual a gente quer ser muito humilde, e cada um que falecia, a gente conversava, de Garibaldi conversava com os familiares, e a gente sofria junto, porque nós não queríamos perder ninguém. Mas no fim, foi o destino, e muita gente se salvou. A UTI que aí está hoje, que nós montamos naquela época, município, federal e voluntários, ela está aí hoje e salvou muita gente também. Então são situações que aconteceram, mas se tu olhar de uma forma, tu não pode olhar só o negativo. A gente olha as pessoas que nós perdemos, que a gente lamenta, e todos nós lamentamos. Sim, com certeza. Né? Agora, deixando de lado isso e olhando para o lado positivo, também nós tivemos, a pandemia deixou um legado aí, que hoje temos uma UTI com 9 leitos, que ela está funcionando, que quem mantinha a UTI era o governo federal, R$ 1.600 por dia, aliás, por mês, para manter, primeiramente, 10 leitos, depois foi para 18, 20, era o governo federal que mantinha isso aí. E hoje... O município consegue manter. E hoje são R$600 para manter, mas o hospital está com uma dificuldade, eu acho que até o município deve estar mantendo, imagino. Porque eu não estou mais lá dentro, então não. Sim. Mas a UTI está aí com 9 leitos hoje e também salvando. Então é um legado que ficou, porque na história, por isso que é bom falar da história, havia sim uma vontade de Garibaldi poder ter uma UTI, mas isso bem antes da UTI, da pandemia. E não se conseguia nem legalizar isso, porque o INPS tinha que manter isso aí, o INSS. E depois da pandemia, então ela ficou aí. E isso para Garibaldi, para as pessoas que precisam, e não dá para descartar, porque eu digo sempre, o hospital bem equipado, com UTI e com tudo, isso faz bem para todos. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou agora mesmo com as pessoas. Saúde, a doença a gente não pede para ela vir, ela vem por conta. E a gente não sabe quanto. Então nem dá para dizer então que a UTI que temos hoje aqui é graças ao Bolsonaro, vamos dizer assim, ao compromisso dele no aporte de recursos para o município nessa pandemia. Olha, foi a necessidade, primeiro, de uma pandemia, né? Que ninguém estava esperando. Que ninguém estava esperando. O recurso veio através do Bjork 1 milhão, mas veio o governo, a saúde do governo federal que liberou para eles, para cada deputado, para poder dar esse apoio para os municípios. Para os municípios, esse fogo, né? Para os municípios, e depois que saiu por causa da Covid, hoje temos nova. E aí sim, graças ao governo federal, graças ao Bolsonaro, porque isso, se o governo federal trancasse, fechasse as portas, nós não teríamos isso. E hoje nós temos. Por que eu fiz essa pergunta para o senhor? Eu fiz essa mesma pergunta para o Adair Ferrari, e era uma coisa que a gente estava comentando, tanto eu quanto o Edvar, somos leigos, nós não somos do meio político, a gente não é filiado em partidos, nós nunca exercemos nenhum cargo, pelo menos eu, acho que tu também não, até servidor público, nunca exercemos nenhum cargo público, né? E a gente vê na mídia o pessoal falando, né, principalmente a velha imprensa, sempre batendo o pau no Bolsonaro, que ele estava negligenciando a pandemia, negligenciando isso, negligenciando aquilo, e porque as pessoas estavam morrendo por causa do Bolsonaro, e blá 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 blá. Mas a gente começou a ver, conversando tanto com o prefeito, com o senhor e com outros prefeitos, a gente começou a perceber que se não fosse o governo federal e o Paulo Guedes terem colocado a máquina em dia, ter dado uma enxugada, vamos dizer assim, lá em Brasília, o Paulo Guedes hoje está fazendo um trabalho de excelência no Ministério da Economia, né? Se ele não tivesse feito esse estancado, principalmente estancado as roubalheiras nas estatais, eu acho que o governo federal não teria esse dinheiro para reportar. E é isso que é importante salientar, é importante as pessoas saber, dinheiro salva a vida. Porque se tu não tem dinheiro, tu não compra vacina. Se tu não tem dinheiro, tu não monta UTI.
tu não consegue capacitar os enfermeiros, médicos, comprar remédio. Então todo esse aporte que eu vejo que o governo federal, que o Bolsonaro mandou para os municípios, eu acho que foi um governo assim que ajudou a amenizar a pandemia. Eu, nos meus 16 anos de prefeito, eu passei por inúmeros presidentes. É lógico... O senhor ficou 16 anos no decorrer de 20 anos. Isso. O senhor ficou 4 anos fora. 4 anos fora, isso. Então, é evidente que foi uma situação um pouco diferente, porque os outros governos não chegaram a passar a pandemia, mas o Bolsonaro passou a pandemia. E eu costumo dizer que na história do meu tempo, que fiquei como prefeito desses anos, foi o presidente que mais repassou recursos para os municípios. Isso é visível, e eu falo isso porque a conta dentro da prefeitura, a contabilidade mostra isso. Então nós fizemos todas esses ataques contra o Covid, ataque que eu digo, melhorias na questão de saúde, no geral, mas ficou um legado importante. Então eu não tenho dúvida nenhuma, e nós temos que olhar também outro fator que eu vejo, é a economia como um todo. Dizer, tem inflação? Sim, tem uma inflação. E nós brasileiros, nós somos experimentados em inflação de 80% ao mês, que nós tivemos no passado. Eu, pela minha idade, 62 anos, eu convivi com uma inflação de 2% ao mês, 10%, 15%, 20%, vários tipos de inflação. Só que nós temos que analisar um pouquinho o contexto que a gente vive. Se a gente não consegue fazer uma análise do contexto que a gente vive, não só no Brasil, no mundo todo, que situação o mundo vive hoje? Até porque tem inflação na Europa, tem inflação na Tu já viu? Hoje a nossa inflação é menor que a dos Estados Unidos, cara. É menor que a dos Estados Unidos. Tu já viu? Então nós temos que fazer algumas análises. Nós não podemos simplesmente, esse não presta, aquele não presta, ou assim. Não, nós temos que procurar entender, poder falar e poder ouvir, sem brigar. Eu acho que o problema hoje que a gente vive é poder a gente discutir, porque discutir não significa você brigar, é discutir ideias, o assunto, o meio. Porque hoje nós estamos entre os 10 países do mundo. Nós estamos em paz. O que nós queremos? Nós somos a 10ª economia do mundo. Passamos por uma pandemia mundial que devastou todas as economias, sem exceção de qualquer governo. Tem uma guerra na Ucrânia acontecendo que tá mexendo com a economia, principalmente dos europeus. Hoje eu estava conversando com um amigo meu e ele estava me falando que tem um pessoal da Europa que estão desesperados para vir aqui no Brasil. Você sabe fazer o quê? Comprar lenha. Eles querem comprar lenha de eucalipto, lenha de acácia, porque está se aproximando o inverno e o governo russo está cortando o gás que esquenta na Europa, e eles só têm combustível a carvão, e eles já estão prevendo praticamente uma catástrofe, porque tu imagina lá na Europa, lá quando tu pega lá temperaturas abaixo de zero, menos 10, menos 20, e tu não tem como aquecer tua casa, tu não tem como aquecer tua família. Então o pessoal tá vindo aqui no Brasil. Tu tá vendo como é que o Brasil é um país que tem tanta coisa que pode ser explorado, porque nós temos esse mato que possa ser cortado, que é legitimamente legal, que é o mato de eucalipto. Certo, acácia. A acácia, que é o mato que a gente replanta, né? E tu vê, o nosso eucalipto está ali plantado, agora o pessoal está querendo ele para aquecer a Europa. Então, o Brasil é um país que tem tudo para dar certo, que nem o Paulo Guedes falou. O Brasil está condenado a dar certo nesses próximos 4 anos. Né? Outra coisa que eu analiso, até mesmo baseado nos meus governos que eu fiz, de 4 anos, reeleito e continuo mais 4.
E o Bolsonaro, se fizer uma análise, ele está há 3 anos e meio, vamos falar 4 anos arredondando, mas enfrentou uma pandemia de 2 anos aí que desastra qualquer pessoa, qualquer governante. Porque sem falar, a imprensa batendo nele dia e noite. Ele estava sozinho, né? Não era só a pandemia que foi. Isso aí também é outro ponto, que quando a gente fala em poder analisar, poder querer ajudar, querer fazer, é outra situação. Mas então ele teve esses anos aí, ele praticamente não conseguiu governar a nível de dizer assim, bom, agora vamos atacar o quê? Qual é o desenvolvimento? Porque governar é a mesma coisa de nossas casas. Nossas casas é um governo pequeno. Mas você vai enxugando aqui, enxugando aí, você vai melhorando, vai pintando a casa, vai melhorando a propriedade, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. E governar é igual. Uma coisa muito maior. Mas não foge de uma governança. Essa é uma família de 4 anos, ela perde 2 anos em doenças, que tu tem que gastar só na doença para alguém da família. Praticamente tu sofre muito. Sofre o estado psíquico, físico das pessoas, mas também financeiramente. Foi o que aconteceu com o governo federal. Tu não perde só 2 anos. Tipo, porque tu perde 4 anos. Porque tu perde 2 anos, que era 2 anos que tu já estaria acelerando. Então, e eu estava assistindo esses dias o Tarcísio, que é candidato a governador de São Paulo. Aí ele estava passando, no podcast também que ele estava conversando, ele passando uma lista de empresas que estão vindo para o Brasil para investir em ferrovia, rodovia, aeroporto, em... onde vai os barcos? Em porto. Os caras estão vindo assim, ó, eles estão com uma crença que o Brasil não é o país do futuro, o Brasil é o futuro. Eles estão enxergando isso e eles estão vindo com isso. Só que por outro lado eles estão vendo um ex-bandido, um cara que foi condenado, que foi descondenado e agora querendo voltar para a presidência, só que esse cara ele não apresenta um ministro da economia, ninguém sabe quem que é. Aí tá com um plano de governo assombroso aí, pelo que rolou hoje nas mídias, né? Aí o que acontece? Aí o investidor, ele fica mais cauteloso. Como é que o senhor enxerga o Brasil? Porque a gente já percebeu, tipo, o Bolsonaro ganhando mais 4 anos, nós vamos continuar subindo, o PIB vai continuar só esse ano, o PIB está fechando quase em 3%. O PIB continua subindo, um Brasil pujante, pelo que eu percebi do senhor. Se chegar a dar uma guinada nesse barco aí, o que o senhor acha que pode acontecer? Mas analisa até na tua linha de avaliação, por que o pessoal quer vir para cá? Porque o Brasil, estudando no contexto passado também, o mundo enxergava o Brasil como... no começo tirando ouro e levando embora, agora o agronegócio está dando super certo, comprando o grão e levando embora. Só que existem muitos negócios a mais do que isso. Você falou em ferrovias, hidrovias, portos, empresas, tem muita matéria importante, tem muita energia ainda para ser construída aqui no Brasil. Então lá fora, com aquela situação que está acontecendo na guerra da Ucrânia, veja bem, a Rússia fechando a torneira do gás, deixando a Europa no gelo. Analisa o que esse pessoal pensa. Olha para o Brasil, agora eles vão dar valor para o Brasil. E eles vão dar um valor enorme para o Brasil, porque aqui nós estamos em paz, matéria-prima, tem terra, tem muita coisa importante que dá para fazer ainda, muita coisa boa. E eu olho muito... a linha de atuação. Se você traçou uma linha e essa linha ela tem o desenvolvimento, por isso que eu falo, eu tinha 4 anos de governo, mais 4, e eu projetei 4 e logo em seguida tu não projeta só 4, tu enxerga lá na frente. Se tu tem se tu consegue mais 4 aqui, tu desenvolve, mas tu já tem uma linha programada. Se você troca de governo, por exemplo,
Eu cito sempre o município, que é o que conheço, até começar a andar, isso sempre perde tempo. Não é porque que entra é capaz, não é capaz. Não é isso que nós estamos dizendo a nível do município. Sim. Mas analisar, conhecer o que tem, sempre você dificulta um pouco. Eu sei quando eu entrei a primeira vez, até engrenar demorou. E é o normal, de todos. É de todos. Então, se você tem essa linha aqui traçada, é como diz o candidato de São Paulo, como é que é o Tarcísio? Quantas empresas olham para vir para cá, mas por quê? Porque tem uma linha já traçada, já tem um planejamento a alcance desse desenvolvimento. Se nós temos hoje a 10ª economia do mundo, em pouco tempo, ela vai ser muito grande, porque nós temos aqui, não temos só um setor econômico que pode crescer, nós temos vários. A matéria-prima, só no agronegócio é um salto imenso. Além do agronegócio, nós temos quantas coisas aí. Olha, ferro que nós temos aqui, que é exportado cru, pode ser transformado e vender ele já processado com grau de ganho muito maior. Então são situações. Por isso que essa conduta ela é importante. Isso só vai acontecer se elegermos Bolsonaro. Aí que você tem que fazer uma análise, né? Você me diz, mas você vota no Bolsonaro? Eu voto no Bolsonaro, eu sou franco. Eu não escondo. Eu voto no Bolsonaro. Porque seria muito ruim para mim não votar no Bolsonaro. Seria cuspir no coxo. Em termos comuns que a gente diz hoje. Quando nós estávamos na prefeitura, o momento mais difícil de um prefeito, dos prefeitos do Brasil, né? Que para mim foi o pior ano de governo, porque você agia em muitos momentos sem saber como você agia, porque a pandemia tomava conta, e alguém socorreu o município. E eu me senti bem. Eu e minha comunidade. Porque você não está lá como prefeito para você mesmo. Você está lá para ser doado pro todo. Você está lá para ser doado pro todo, né? Para ser doado. Para isso que você ser eleito, né? Você é eleito, você abre mão de tudo que você tem para se dedicar 100%. E foi o que eu fiz. Me dediquei 100% para o povo garibaldense. Até a minha esposa dizia, pô, mas tu encarnou esse município de uma forma... E realmente eu encarnei. E no momento mais crítico, mais delicado, mais sensível, que no dia que eu disse para o pessoal, a partir de hoje, por 10 dias, o município estará fechado, eu chorei. Porque é um momento muito difícil você fazer isso. Você não imagina como é difícil. E depois, saber que você tem a mão, que alguém te estendeu a mão, né? E te socorreu. E você conseguiu ver o teu povo andar, né? Conseguimos construir muita coisa juntos. Muitas pessoas te ajudando. Mas, principalmente aquelas pessoas que tinham o poder maior, que era o presidente, estenderam a mão, eu não tenho outra saída. Eu, sinceramente, por isso que meu voto para ele. Muito bem. Uma coisa que eu venho percebendo bastante é esse medo. Até hoje eu estava assistindo um caminhoneiro falando, né, sobre esse medo que o pessoal está tendo dessa possibilidade de uma volta do Lula, né? O que é que eu percebi? O que ele estava falando, né? Não o que eu percebi. Ele fez uma lista de transportadoras gigantes aqui do Brasil, que estão mandando os seus funcionários para ir para casa no dia 28, para estar no seu lugar de voto, para votar, porque a maioria desse pessoal da estrada aí é o pessoal de direita, é o eleitor do Bolsonaro, para ter o maior número de votos possível, né? Aí ele estava falando que o patrão dele encomendou 2 carretas novas. Tipo, pode reservar 2 carretas ali para mim, mas depois do dia 30. Se o Bolsonaro vencer, a gente foi tua compra. Caso contrário, pode cancelar. E eu tenho visto isso não só nas redes sociais,
E eu tenho visto isso aqui. Tipo, tenho visto isso, sabe, com pessoas que eu conheço, com empresários que eu conheço, que eles estão, tipo, ó, no que depender da minha empresa, eu não vou arriscar. O senhor vê isso também, o senhor conversa com bastante empresário, o senhor vê esse medo do empresariado, dessa sombra de uma possibilidade do Lula voltar? Olha, são posições que alguém até comenta isso. Por exemplo, esses dias também alguma pessoa me comentou, me fez um comentário próximo desse que tu tá dizendo agora aqui, né? Então são situações que tu projeta para frente, né? Que dá isso ou daquilo. Por isso que quando a gente fala, onde tem uma linha segura, né? Que tem a linha segura, um planejamento montado, com projeções boas, é o caminho a ser seguido. Então é nessa direção que eu falei, porque eu não sou dessa área, eu sou mais de uma área política, né? Então é difícil a gente fazer uma avaliação nesse sentido. Agora, eu digo sempre, eu volto a repetir, a linha de planejamento é segura, vai nessa linha. Quem não como é que tem uma frase assim, quem não tem destino acaba não indo para lugar nenhum, né? Então essa linha segura aí é um destino que a gente sabe onde vai chegar, né? Perfeito. A gente sabe que continuando o Bolsonaro, vai continuar Paulo Guedes, vai continuar uma economia forte, vai continuar a valorização da família, principalmente aqui nós que somos uma cultura italiana, pessoas que vão na igreja no domingo. Eu acho que aqui Garibaldi 80% ou mais é conservador, é de direita, é eleitor do Bolsonaro, né? Então eu acho que isso é muito importante, o senhor vir a público como uma liderança que alguém que exerceu, que sentou na cadeira de prefeito por 16 anos. É muito importante que o senhor tenha essa conversa franca, principalmente com o eleitor de Garibaldi, porque de repente tem muitos que moram lá em Brasil, Araújo, Minha Camargo, que o senhor de repente não tem esse tete-a-tete aqui, que nem a gente está tendo, que não sabe que o senhor é Bolsonaro, que o senhor vai votar em Bolsonaro, de repente está indeciso ou coisa assim, mas sabendo que o senhor é Bolsonaro, vai votar no Bolsonaro, de repente, tipo, o seu Tolinho vai votar porque era teu eleitor. Ele era teu eleitor, ou de repente até que não foi votar, senhores mais de idade, senhoras mais de idade, que até que não foram votar, se o senhor quiser, os microfones estão aí, se o senhor quiser de repente fazer um apelo aí para esse pessoal aí, comparecer no dia 30, ir lá e depositar o voto no 22, porque o que acontece? É aquilo que eu falei, o senhor é uma liderança aqui do nosso município, né? E quando o senhor fala, as pessoas param para escutar. Mas olha, Minosso, eu já fui até claro aqui por várias vezes que por tudo aquilo que nós passamos, e não é nós que eu digo, a comunidade passou, e nós tivemos uma pessoa que estendeu a mão e deu esse suporte para nós, Garibaldi, a região toda, né? Ele não ajudou o Setulin, ajudou o município. Não, mas perfeitamente. O Setulin apenas estava lá na hora representando o município naquele ato. Exato. Né? Então, nesse momento, se o Bolsonaro não lhe estende a mão, se o governo federal não lhe estende a mão, tipo, aquele munícipe que está lá no final da linha, lá que está precisando desse aporte, vai também ficar desamparado. Perfeitamente. Fizemos a UTI. O Edivar foi muito feliz quando disse antes. A UTI está aí. Está aí. Naquela época, eu como prefeito, representando o meu município, nós trabalhamos para construir. Hoje eu sou cidadão, não estou mais na prefeitura. Mas se eu preciso da UTI, ela está lá. Ela está lá. Então esses feitos que a gente diz que o governo federal deu suporte para nós, eles ficam aí. Eles ficam aí. E a comunidade tem que olhar para isso. Tem que olhar para essas coisas positivas que foram feitas. Porque quando as pessoas fazem coisas boas, o pessoal tem que olhar para isso. Bolsonaro fez coisa boa? Fez. A gente erra, Bolsonaro errou. Quem é que não erra? Quero ver quem é que não errou nesse mundo. Setulin também errou. O Minosso também errou. O Edivar também já errou. Todos nós erramos. Mas acertamos muito. Uma pena que as pessoas olham lá pelas tantas, alguma vírgulazinha que não faz nem sentido.
Não incomoda nem a frase, essa vírgula, mas o pessoal faz questão de olhar a vírgula. Então nós temos que olhar a frase como um todo, né? A UTI está aí, deu resultado, serve a todos? Sim, importante poder reconhecer isso. Cetulin, admiro muito o teu posicionamento aqui, ter vindo aqui declarar, vamos dizer assim, a tua posição no Bolsonaro, né? E como uma liderança, eu acho que cabe exatamente esse, vamos dizer assim, isso que tu está fazendo aí. O que a gente percebe, eu particularmente percebo assim, é que as lideranças, as demais lideranças políticas dessa cidade, sejam vereadores, né, pessoas que participam de partidos políticos, enfim, eles estão com dificuldade, né, nesse momento para vir fazer um apoio, fazer, vamos dizer assim, um posicionamento e até buscar votos para Bolsonaro. Né, sabendo que a maioria dos políticos eleitos aqui hoje, eles foram eleitos graças, né, aos eleitores que hoje votam no Bolsonaro. Né? O que você recomenda para esses políticos que ficam assim na sombra? Né? É importante eles se manifestarem, né? Assim como você está fazendo? Olha, eu falei antes de democracia, Edvar. O ideal, todo cidadão poderia se expressar livremente com tudo. Mas ainda nós estamos vivendo numa democracia que muita gente... A pessoa se expressa, o outro fica marcando, não, vota para fulano, ciclano, beltrano. Isso aí, tem muitas pessoas que ficam dizendo assim, mas eu não vou manifestar porque eu vou machucar A, B ou C. Aos poucos, eu imagino, ainda nós temos que amadurecer algumas situações. Amadurecer mais para poder chegar livremente e poder se posicionar. Se posicionar. Então, eu faço isso porque sem problema nenhum. Eu estou fazendo isso em reconhecimento que o trabalho que o Bolsonaro fez para os municípios, para nós. Simplesmente, e não tenho receio nenhum, porque se alguém me questionar, o trabalho foi feito. O trabalho foi feito. Se mais lideranças quisessem fazer isso, é um apelo que a gente faz, façam, com segurança, né? Não precisa ter medo de ficar dizendo algo, nós temos que crescer. Nós temos que evoluir. Democracia é isso, é debate. Tipo, essa semana aqui, eu tinha um pessoal, eu tenho uma pousada lá no interior, e eu tinha um pessoal de Brasília lá em casa, e um deles era eleitor da esquerda. E nós ficamos discordando e conversando até as 2h20 da manhã, tomando um vinho. Mas ele permaneceu lá na tua pousada. Sim, mas foi uma conversa assim. Ele tinha alguns pontos de vista de um ângulo que eu não estava enxergando, e eu pude também, na ocasião, mostrar um ponto de vista que ele também não estava enxergando, né? Ideologia de gênero, esse tipo de coisa, porque eu sou pai e ele não tinha filho. E ele, pensando por esse lado, ele falou, então chegou, então eu acho que a democracia é isso, é concordar, não discordar. Tipo, a gente concorda, nós não vamos concordar eu e você 100%, vai chegar uma hora que em alguma coisa a gente vai discordar, mas agora nesse momento que a gente está vivendo, nessa eleição, principalmente eu estou focando aqui no Bolsonaro, que é uma eleição polarizada, é Bolsonaro ou Lula, não temos escolha, é Bolsonaro ou Lula. O Lula a gente já sabe o que ele fez, por onde passou, aonde ele deixou principalmente as estatais no buraco, e a gente está vendo aí o Bolsonaro, claro que você falou, de um familiar que fica doente por 2 anos, com certeza a renda dessa família vai ser comprometida, né? E a gente está vendo aí um Bolsonaro tentando fazer o certo, tentando levar o país para frente, né? Então, eu acho que é isso a democracia. Eu acho que a gente tem que olhar quem não foi votar no dia 30, ou quem está em dúvida, pega e olha o passado de um, olha o passado do outro. Outra coisa também que eu falo depois de VAR, né? Se tu me pedir para eu fazer uma lista de coisas que eu não concordo com o Bolsonaro, eu vou te fazer. Sem problema nenhum. Mas se você dizer, Minosso, me faz uma lista das coisas que tu concorda do Bolsonaro. Com certeza vai ser maior, ou do que ele fez de bom e do que ele fez de ruim, com certeza vai ser maior. Então eu acho que é esse equilíbrio, quando tu põe na balança,
Aí tu consegue ver, porque tem dois Bolsonaro, tem um que fala e um que faz. Então se tu consegue dar uma olhada e separar os dois, tu vai ver que o Bolsonaro que faz, eu acho que ele tem tudo para fazer essa linha aí que o senhor traçou aí pro Brasil, mas assim, ó, só para cima essa linha dele. Mas aí que é importante, é poder olhar para todos e lá pelas tantas enxergar coisas boas na pessoa. Se você quer enxergar só coisa ruim, você só enxerga coisa ruim na pessoa que administra. Se você diz assim, não, mas eu quero enxergar coisas boas, você encontra coisas boas. E geralmente as coisas boas, elas superam e muito as ruins e as dificuldades que nós tivemos. E analisar por que deu ruim essa aqui. Ela deve ter um motivo. Só que lá pelas tantas, aí que entra a democracia, né? A gente não observa isso e sai falando à toa. Sai jogando palavras ao vento. Sai criticando até cidadãos de forma brusca demais. Que isso vocês pararão umas penas por aí que não recolhem nunca mais. Então você fica massacrando seres humanos, pessoas de bem, que têm a boa intenção de fazer a coisa sempre certa. E eu digo o seguinte, quem senta na cadeira de presidente não quer fazer a coisa ruim, quer fazer a coisa melhor para atender todos os brasileiros. Todos. Eu sentei naquela cadeira por 16 anos e em nenhum momento eu pensei em fazer alguma coisa ruim para prejudicar alguém. Jamais. Tu quer fazer o melhor. E todo mundo pensa assim. Então todo mundo tem qualidades, tem virtudes, mas lá pelas tantas errou em alguma coisinha. É a vírgula que eu falei da frase antes. É a vírgulazinha, fora do lugar lá pelas tantas. Mas na grande maioria você quer fazer sempre o melhor. E você tem que olhar, o Brasil é muito grande, é a conjuntura mundial. A conjuntura mundial. E hoje ela não é favorável para nós, a conjuntura mundial. Mas o Brasil está conseguindo andar com os pés firmes, sólidos. Por exemplo, o juro hoje, 17,75. Uma época estava indo, estabilizou. E a tendência, na virada do ano que vem, começar a cair. O que é isso? O que significa isso para nós? Estabilidade. Estabilidade significa desenvolvimento, começar a ressurgir o desenvolvimento com força, com energia, tudo isso. Isso está traçado. Então, isso é importante fazer essas análises. Porque muita gente não consegue entender isso, mas busca informação com alguém. Tem uma coisa que é importante salientar, né? As pessoas acham que o presidente, porque eu até escutei isso no horário eleitoral, a propaganda do PT falando que o Bolsonaro não cria empregos, que o Bolsonaro falou que ele é incompetente porque ele não cria emprego, mas o Bolsonaro, de fato, ele não cria emprego. O prefeito do município, ele não cria emprego. Não. Eles não criam emprego. Quem cria emprego é o empresário, é o empreendedor, é o empreendedorismo. Se eu tiver uma fábrica, um produto X, e eu preciso de 10 funcionários, minha fábrica está indo bem, de repente, o senhor abre uma outra fábrica que também precisa de 10 funcionários, e os meus 10 funcionários já estão ali qualificados. Se eu não pagar um bom salário, o senhor vai vir me contratar eles. Então, esse aumento de salário, esse aumento de renda que o povo tanto almeja, isso tu só consegue com a iniciativa privada produzindo, com a iniciativa privada prosperando. Quando você tem uma economia forte, quando você tem uma economia prosperando, os empresários investindo, os empresários enxergando essa linha, enxergando o país voando, enxergando que pode dar certo, ele vai comprar uma máquina, ele vai comprar um trator, ele vai comprar uma colheitadeira, enfim, ele vai investir e isso gera uma cadeia de emprego. E daí o que é que faz a cadeia de emprego? Quando tu tem falta de emprego, tu te obriga a pagar mais. E quando tu paga mais, o assalariado é beneficiado com isso. Com esse crescimento econômico, quem é beneficiado é o assalariado, né? Então, esse negócio aí de que o governo cria emprego, não, o governo não cria emprego nenhum. O governo, o que ele pode fazer? Ele pode não te atrapalhar a fazer as coisas. O governo ele tem o foco de deixar uma economia estável.
economia estável, segura, ela gera emprego. Ela gera emprego. É incrível que pareça, não, o governo não gera emprego ele contratando gente. Sim. Nem o prefeito, não é isso. Mas a economia estável, ela proporciona a criação de empregos. Quem contrata é o empresário. Então, nós temos inúmeras projeções aí belíssimas para o Brasil para frente. Belíssimas. Escutando hoje uma economista falando que o juro 7 hoje é 13,75. Ele fica aí, ano que vem vai começar a cair, vai melhorando. O que te estimula? Te estimula você, o empresário, já olhar para o galpão dele, não, vai ficar pequeno, tem que espichar um pouco mais. E assim por diante. Você vai criando movimentações econômicas. E assim você gera. Cresce o município, cresce o estado, cresce o Brasil, há emprego, há geração de renda, todo mundo ganha com isso. Incrível, é uma bola, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Por exemplo, o município, o rendimento dele é baseado por aquilo que as pessoas produzem. Eu digo pessoas porque tem o empresário, tem gente que trabalha, tem o pessoal liberal, tem o comércio, tem dos mais diversos setores econômicos, setor primário, setor terciário, setor secundário, mas todo mundo participa nesse crescimento. E se você tem uma economia desequilibrada, não possibilita que esse trabalhador se envolva nesse processo. Então, hoje eu entendo que a economia está estabilizada, o juro vai cair, que isso é importantíssimo para todos nós. Vai começar a projeção de regressão do juro da Selic. Então isso você já enxerga lá na frente um clarão, uma coisa boa. Então isso é importante. Lógico, nós não somos economistas, mas como nós dependemos do município de receita através do desenvolvimento, nós passamos a conhecer um pouco como é o funcionamento disso. E de fato é desta forma. Então por isso que eu sei que o juro Selic, uma época chegou, governos passados, a 24%, 27%. Isso é um horror. Né? Então subiu um pouquinho aqui por causa da situação que passamos no Brasil. Eu até acho que subiu pouco. Porque pela situação que nós passamos, uma situação tão dramática, a situação está dentro de uma realidade segura. O Brasil hoje... É a Argentina, que é aqui do lado, nossa vizinha, olha como é que está o juro da Argentina. 80%. 80% da Argentina aqui. Eu falo isso porque eu convivo lá onde eu moro, lá com diversos argentinos que eles vêm em busca de trabalho aqui no Brasil. Em busca de trabalho. Porque lá eles não têm mais trabalho para colher erva. Eles estão ganhando 1.500 pesos por dia. 1.500 pesos, tu convertendo por ela, são 30 reais. Meu Deus. São 30 reais. Não dá para comprar um saco de arroz de 20 quilos porque está 60. Olha, e a Argentina, ela sempre foi um exemplo aqui para nós, né, de produção, de exportação de carne. Porque eles têm um solo, a Argentina tem um solo muito fértil, um dos solos mais férteis do mundo. Isso é uma situação que nós conhecemos quando trabalhávamos na Emater sobre solos férteis, turfosos, né? É um solo magnífico, produção de trigo aí, e a Ucrânia também tem isso, incrível, né? São dois países que produzem muito trigo, e os solos são turfosos, ricos, né? E a Argentina, com essa que a natureza dando de presente para eles, estão passando por uma necessidade imensa e com umas dificuldades imensas, né? Por isso que nós estamos vivendo bem. Eu diria o seguinte, estamos vivendo bem, em paz, todo mundo vive tranquilo, vamos trabalhar cada vez mais, vamos nos respeitar, que eu acho que isso é importantíssimo, né? Mas vamos ter segurança naquilo que a gente faz, né? Eu acho que é bem isso que... Sidney, tu colocou uma questão bem importante agora, assim, ó. A Argentina, ela não vive um problema econômico, ela vive um problema político. Exato. Né? Então, ou seja, a decadência da Argentina não foi graças à economia, sim à política. Nós estamos hoje navegando num mar tranquilo, né? Com um futuro brilhante pela frente, né? E podemos perder tudo isso se a gente mudar esse rumo. Né? Então, é importante, né, que quem esteja nos assistindo, enfim, se dê conta disso. Né?
a gente pode criar um problema político nesse país que não existe. Né? A gente, mantendo a situação do jeito que está, a gente vai... Vamos trabalhar só, né? Aí tu voltando, aí tu criando esse problema político desnecessário, acontece aquilo que a gente estava falando anteriormente. Tipo, o empresário, ele fica cauteloso, ele vai pensar 2 vezes em investir em alguma coisa, já a taxa de desemprego começa a aumentar e por aí vai, né? São situações, né? São situações bem desse jeito, né? Porque se o empresariado não acredita naquilo que ele sabe fazer, não acredita, não tem segurança, aí é difícil. Deixa eu dar um exemplo. É difícil. Aqui em Garibaldi, conversei com um cara esses dias. O senhor estava prefeito ainda aqui quando liberaram a construção daquele hotel de água termal na Garibaldina. Esse ano inteirinho eles deixaram a obra parada por conta das eleições. Com medo, porque é um investimento altíssimo. É alto investimento. É um investimento altíssimo, eles estão com a terra comprada, com os poços de água termal furado, com a terraplanagem pronta, falta subir o prédio. E eles têm dinheiro para subir o prédio. O que um deles me falou? Nós estamos esperando o resultado das urnas no dia 30. Porque nós somos em 6 investidores e tem 4 que não estão confiantes. Se der Lula, provavelmente o prédio não vai sair. O capital é o mais medroso do mundo, né? É porque o que acontece, tipo, É verdade. eles não sabem, o que eu até falei isso com o Adair, esses empresários, por que eles estão cautelosos dessa maneira? Porque eles viram empresários bem-sucedidos tendo que praticamente sair de seus países com uma mão na frente e outra atrás, como na Venezuela, há um tempo não muito regresso, e agora, aqui na Argentina, eu sei de gente que veio vender colheitadeira lá da Argentina, aqui em Passo Fundo, para fazer um capital em dinheiro, em real, vender as ferramentas e largar a Argentina, porque tu tá lá num país que não tem essa segurança política aí que o senhor falou, que não tem essa segurança estável financeira, que não tem uma visão, que não mostra um norte para onde quer ir, para uma hora vai para o outro, o empresário ele fica cauteloso. E daí olha o caos que está a Argentina em 2 anos. Aí por que eu vejo assim, o brasileiro, o empresário brasileiro que está estável agora, ele está vendo isso aí. E ele não vai esperar ele ser o próximo a perder tudo. É por isso que ele não. Se eu tenho, eu não vou botar, vou segurar. Depois, se der, eu coloco. Porque o investidor, eles fazem muito inclusive eles fazem trabalhos de pesquisas eleitorais. Muitas entidades empresariais, eles fazem isso, muitos até para saber que rumo tomar. Isso aconteceu no passado e hoje também deve estar acontecendo, né? Então são exemplos que estão aí que o empresariado ele tem um capital estabelecido. Ele vai esperar. Geralmente, outros também por aí dizem, vão esperar o que vai acontecer. Então são situações que o meio político provoca isso. O meio político provoca isso. Você falou muito bem antes aí, se o político não estragar nada, o empresário vai bem, né? Então são situações que o setor público não atrapalhando já é o suficiente. Já ajuda. Então são essas situações. Meu querido Edvaldo, tem mais algum questionamento para o nosso querido prefeito aqui? Porque a conversa está boa, mas o nosso tempo também está estourando. Eu acho que foi bem abordado a questão, assim, a gente deu um ênfase muito importante na importância do Bolsonaro. Né? Ou seja, a gente avaliou aqui que ele fez uma boa gestão, principalmente aqui no município, e não só nesse, mas em todos os municípios. A gente viu que ele proporciona uma estabilidade política nesse país, o que gera uma estabilidade econômica e proporciona que os empresários façam investimentos, né? Ou seja, esse caminho a gente não pode mudar, né? A gente não pode mudar esse caminho, certo? Então, acho que essa colocação, tudo isso que você explanou aqui, Cetolin, eu acho que foi muito importante, eu acho que deixou bem claro isso,
né? As pessoas que vão assistir esse vídeo, enfim, esse nosso bate-papo aqui, acho que elas vão entender muito bem da importância de manter esse cenário político, né, que estamos vivendo nesse momento aqui, e não mudar para algo duvidoso ou que pode nos vir a trazer uma série de problemas logo adiante aí, certo? Eu acho que a conversa foi muito franca, foi muito boa, eu gostei de ter conversado com vocês aqui. Eu acho que nós não somos assim os donos da verdade completa, eu sou apenas um pouco de conhecimento que a gente tem na área pública, mas eu acho que a conversa que nós tivemos aqui foi muito bacana, foi muito analisar a questão, município, país, alguma coisa que fazia tempo que a gente não parava para conversar algumas coisas, e de vez em quando nós temos que conversar sobre isso. Eu acho que a gente cresce com isso. Eu acho que a gente cresce com isso porque se a gente fica alheio a tudo, a gente fica fora do contexto. Fica fora do contexto. Você fica alheio, não quero saber. Bom, aí você não sabe nada mesmo. Eu acho que é bom a gente trocar esses conhecimentos para poder crescer. Poder crescer e ter segurança. Vamos, acho que é isso aí, né, meu querido Zoé? Prefeito Cetolin, quero lhe agradecer mais uma vez de coração a sua presença aqui nesse bate-papo aqui. Esperamos que de repente, num futuro muito breve, a gente possa voltar falando de assuntos aqui mais focados aqui do nosso município, aqui, essa conversa, esse bate-papo aqui, justamente que é isso que o senhor falou. Tipo, eu aprendo com o senhor aprende de repente alguma coisa comigo, e assim a gente vai crescendo, as pessoas que estão nos assistindo de repente vão enxergar essa nossa conversa, essa nossa visão, vamos dizer assim, esse ponto de vista que nós estamos tendo, que de repente alguns possam ainda não ter visto e vão analisar. Então eu queria agradecer do coração aí a sua presença aí, a sua disponibilidade. E é isso aí, um forte abraço para todo mundo. O Cetolin aí, quiser dar um tchauzinho aí, ó. Tchauzinho para todos. Escrevam bem que não custa nada. E dia 30 é Bolsonaro. 2 patinhos na lagoa, 22.